né? O assunto de gênero na Bíblia é um assunto simples, claro e objetivo. A pessoa que quiser estudar esse tema na Bíblia não vai ter muita confusão. Aliás, vai ter muito pouca confusão, porque os textos que a Bíblia apresenta são evidentes e alguns até assustadores. Então, talvez a leitura que a Bíblia faz, a provocação que a leitura traz para a pessoa é que vai ser o problema, mas não a informação que é apresentada. Eu quero aproveitar esses minutos iniciais para estabelecer digamos assim, um parâmetro, né? O Dr. Vasconcelos César vai estabelecer os parâmetros da perspectiva médica, na qual ele é especialista, e eu da perspectiva bíblica. As pessoas leem a Bíblia através de diversas lentes intelectuais, mas eu queria aqui propor, e com base nisso, então, depois fazer as minhas intervenções, explicações. Há um texto na Bíblia, em 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Para quê? A fim de que o ser humano seja perfeito e perfeitamente habilitado. Então, esse vai ser a minha plataforma de pensamento toda vez que eu citar a Bíblia aqui, e vou fazer isso em alguns momentos, porque a minha visão é bíblico-teológica. Eu vou usar o texto bíblico, aqui a Bíblia Almeida Revista Atualizada, é uma boa tradução em língua portuguesa, e considerando que esta é uma escritura inspirada, e que não é uma narrativa literária, é mais do que isso. É um texto descritivo, sim, porém normativo. Certo. Então, vamos falar de princípios. Tá? Uma referência. Referência à autoridade, exatamente. Né? A pessoa que ouvir os textos que citarmos, gostaria que tivesse em mente isso. É descritivo, porém normativo. Não apenas um conselho. Nesse sentido, em questão ao gênero, a proposta bíblica é muito simples. Eu quero ler aqui, eu até sugeriria que a pessoa que nos acompanha, que tenha o texto na mão, pode ser o texto impresso, como eu estou aqui, mas pode ser um smartphone, um tablet, computador. Claro. Olha, eu até sugiro que a pessoa tenha um bloco de notas aí, que pode ser papel ou para tomar, registrar. Eu leio registrar aqui, os textos no Timóteo, mas eu queria ler, se vocês me permitem ler aqui. Por favor. Gênesis 1, não dá para falar em identidade de gênero na Bíblia sem começar com outro texto, não ser de Gênesis. Gênesis 1, 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. É muito interessante quando a gente presta atenção ao texto bíblico. Criou, pois, Deus, pois, o homem. Homem aqui, é que no texto em português ficou homem, homem, mulher, né? Mas aqui homem é Adão, que é referência ao primeiro ser criado, mas é também referência à humanidade. Então, é como se Deus estivesse dizendo, criou, pois, Deus o ser humano à sua imagem. Ok, mas quem era esse ser humano? Era homem e mulher. E quando cita homem, não usa mais Adão. Usa outro vocábulo. E esse vocábulo, zakar, significa homem, sexo masculino. Ou macho. Certo. Varão. Sim. E quando diz criou a mulher, é uma pessoa do sexo feminino. Então, o texto bíblico, a antropologia bíblico-cristã, bíblico-teológica, é muito simples de compreender. Deus criou a humanidade. Quem era essa humanidade? Era um homem, um ser humano, sexo masculino. Era uma mulher, ser humano, sexo feminino. Não há nenhuma complicação. É uma explicação simples, direta. E, gente, colegas e quem está nos acompanhando, isto aqui é essencial para o que é dito a partir de Gênesis 1 em diante. Por exemplo, no 2 e no 3 temos o estabelecimento da família. Certo. Que família é essa? Por favor, na perspectiva bíblico-cristã, teológica. Ela decorre daí, né? É um homem, sexo masculino, é uma mulher, sexo feminino. Ah, mas não pode ter família? Pode, mas na perspectiva da nossa plataforma de pensamento, é um homem, é uma mulher. É simples de compreender. E é interessante que exatamente a biologia, que é uma ciência, ela fala disso, né, desse texto bíblico, porque eu tenho até um texto aqui de uma bióloga, olha o que ela diz aqui. A genética já explica que o sexo é definido pelo par 23 de nossos cromossomos.
que são chamados de cromossomos sexuais, que é o XY masculino e o XX feminino. São esses cromossomos que determinam o nosso sexo genético. Genitália interna, nossas gônadas e nosso fenótipo. Fenótipos são as características físicas da genitália interna e externa. A testosterona, que é um hormônio, estimula a diferenciação do trato genital masculino, e o hormônio antimuleriano degenera os canais mullerianos que definem o sexo feminino. A ação desses hormônios acontece ainda no útero. Então, quando o senhor falou que, né, de que Deus fez, eu não sabia disso, interessante, tem a palavra Adam, humanidade, ser humano, mas depois especifica, né, macho e fêmea. Isso é biologia. Sim, é biologia, XX e XY. Está definido biologicamente e teologicamente macho e fêmea.